Oi, eu quero falar aqui uma experiência que eu tive, que, assim, eu sou colecionador de discos de vinil e eu gosto de ter músicas boas em disco de vinil, e eu fui enganado por um colecionador daqui de Resende. O colecionador daqui de Resende me ofereceu um disco de vinil do Pixinguinha, dizendo que esse disco valia R$ 5.000. Aí eu peguei discos valiosos da minha coleção, discos que realmente valiam bastante dinheiro, e troquei a troco desse disco do Pixinguinha, pensando que realmente valia R$ 5.000. Só que quando eu fui olhar na internet o preço, depois do que eu já tinha negociado, depois que eu já tinha feito a troca, eu me decepcionei. Vi que o disco do Pixinguinha não valia R$ 5.000, mas que valia R$ 30. Então, isso me deixou muito nervoso, muito decepcionado. Mas, como tudo não acontece por acaso, tudo acontece pra gente aprender alguma coisa, serve como uma lição. Eu comecei a pensar, que lição esse fato quer me ensinar? O que eu tenho que aprender com isso? Aí eu comecei a lembrar que nos dias em que eu pensei que eu tinha um disco valioso e que aquele disco valia R$ 5.000, eu achei aquele disco maravilhoso. Eu gostava de ouvir a música, botava o disco do Pixinguinha no volume máximo para ouvir várias vezes. Eu achava uma delícia as músicas do Pixinguinha, daquele disco. Depois de descobrir que aquele disco não valia 5.000, mas que valia R$ 30, aí a música do disco não tinha mais a mesma sensação. Eu não conseguia mais sentir prazer com aquele disco. Eu não gostava mais de ouvir. E mesmo num volume baixo, ainda incomodava. Então, isso que eu lembrei me fez raciocinar, me fez lembrar de uma das coisas que o Hélio Couto diz, que nós criamos a nossa realidade através do nosso pensamento. O que a gente pensa, a gente cria. Então, qual é o objetivo de um colecionador? É você ter os melhores objetos, as melhores coisas. O colecionador de disco de vinil tem as melhores músicas, tem os discos mais valiosos. E o prazer de um colecionador está no valor tanto financeiro do objeto quanto no valor emocional. Aí, quando o valor financeiro do objeto, disco de vinil do Pixinguinha, desvalorizou, logicamente o valor emocional também desvalorizou. Então, isso eu descobri
né, eu lembrei e estou compartilhando aqui na internet para que vocês raciocinem em toda a sua vida. O que você está dando valor? O que você valoriza? Você está valorizando um objeto de R$30 pensando que vale R$5.000? Ou você está se desfazendo de objetos valiosos para trocar por um que não vale nada? Os objetos valiosos, os outros discos que eu troquei, a troca do Pixinguinha, tinha um que valia R$350. Tinha vários que valiam R$100. E muitos discos, eu troquei muitos discos em troca desse do Pixinguinha. Então, aqueles outros discos que eu troquei não tem como recuperar, porque o colecionador, como ele é desonesto, ele não aceita desfazer a troca. O colecionador que fez isso comigo, logicamente, ele vai receber a reação, porque toda a ação tem uma reação diretamente proporcional. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente paga. É a lei do retorno. Esse colecionador que foi desonesto comigo, ele vai receber a lei do retorno, porque é uma lei universal. É o universo, o criador do universo é que fez essa lei. Não foi eu que fiz essa lei. Então, eu já me conformei em perder os discos valiosos e estou raciocinando, estou aprendendo a valorizar o que realmente tem valor, a pesquisar o valor antes de negociar. Então, assim, tudo na vida você tem que pesquisar o valor antes. Você, às vezes, assim, não precisa ser um objeto material, pode ser um conhecimento. Você tem um conhecimento que ninguém mais tem, um conhecimento único. E vou contar uma outra história que tem a ver com isso, do valor do conhecimento, para vocês entenderem. A história da martelada de R$1.000. Havia aqui no Brasil, na Marinha Brasileira, um navio que estava ancorado no Porto de Santos há muito tempo, porque tinha um defeito e ninguém conseguia consertar o defeito. Era um navio a vapor. E esse navio a vapor, ele estava lá ancorado, e o capitão do navio chamava vários técnicos, e os técnicos vinham e olhavam e analisavam, mas não conseguiam consertar. E mesmo assim, eles cobravam a visita técnica, cobravam só para analisar, e cobravam um dinheiro alto. Um dia, chegou um técnico com uma maleta de ferramentas e começou a analisar todo o navio. O navio era a vapor, tinha muitas tubulações, tinha a caldeira, tinha chaminé, tinha válvulas, e o técnico ouvia os chiados das válvulas, os chiados
da chaminé, ouvia tudo, todos os barulhos. Ele ficou ouvindo, ele aproximava da tubulação. Ele pegou um estetoscópio de médico, colocou no ouvido e começou a escutar a tubulação para ver aonde que estava o defeito. Aí, depois de quase 1 hora só ouvindo, ele abriu a maleta de ferramentas, pegou um martelo, chegou em uma válvula, deu a martelada na válvula, bem forte, uma martelada só. E o navio começou a funcionar, voltou a funcionar. Na hora de cobrar o capitão, ele cobrou R$1.000. E o capitão, que tinha visto ele trabalhar, achou injusto. Pegou e falou assim: ei, mas por que R$1.000? Você não fez nada. Você só ficou ouvindo os barulhos o tempo inteiro e deu uma martelada só. Eu vou pagar R$1.000 por uma martelada? Se eu quisesse dar uma martelada, eu mesmo dava a martelada. Mas aí o técnico que tinha dado a martelada chegou e falou para ele assim: olha, capitão, o dinheiro que eu estou cobrando, os R$1.000 que eu estou cobrando, não é pela martelada, mas é saber aonde dar a martelada. Eu cobrei porque é o meu conhecimento. Uma martelada pode dar em qualquer lugar. Você poderia dar uma martelada, mas você ia saber aonde dar a martelada? Você sabia que tinha que dar a martelada naquela válvula ali? Como é que eu descobri? Eu descobri pelo meu conhecimento. Então eu estou cobrando pelo meu conhecimento. Então, assim, essa história da martelada de R$1.000 também vale para qualquer tipo de conhecimento que a pessoa tenha. Se você tem um conhecimento que ninguém tem, valorize esse conhecimento. Não desvalorize, valorize. Porque vai ter gente que vai tentar desvalorizar, como o capitão do navio, que tentou desvalorizar o conhecimento do técnico. Então, assim, esse conhecimento o conhecimento que eu tenho de disco de vinil é um conhecimento que eu tenho único, porque só eu tenho as minhas experiências. Só eu que ouvi todas as músicas. Eu trabalhei em rádio. Eu trabalho até hoje de DJ, sonorização de festa. E já trabalhei em loja, já tive loja. Então, assim, toda a experiência minha, só eu que tive. Então, não adianta outra pessoa que talvez seja mais velho que você, talvez tenha mais anos de profissão, mas não tem o mesmo conhecimento. O conhecimento é individual. Então, o meu conhecimento não é igual ao conhecimento do colecionador que me enganou. É outro conhecimento. O conhecimento dele ele tem a experiência dele. Ele tem as experiências dele em
em colecionar, em enganar. O meu conhecimento está na qualidade e no valor. Aí o conhecimento é que tem que ser valorizado. O conhecimento que importa é o conhecimento individual, a sabedoria individual. Cada um tem a sua própria experiência, a sua própria vivência. Então, assim, se alguém quiser te humilhar, te enganar, ou até mesmo trapacear, como fizeram comigo, busque entender, assim como eu busquei o entendimento. O que vou aprender com isso? O que eu aprendi foram essas coisas. O que eu aprendi foi valorizar o meu próprio conhecimento e não deixar ninguém desvalorizar. E também assim, o que a gente pensa, a gente cria. Durante o tempo que eu tive um objeto de R$5.000 na mão, eu tive um prazer muito grande, uma alegria muito grande. Quando o objeto desvalorizou, a alegria e o prazer também foram embora. Esse é o poder do pensamento. O que você pensa, você cria.